A paz, irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração. Eu particularmente não aguardo o momento da palavra para ser abençoada. Eu creio nos louvores, eu creio nas orações, eu creio no abraço. Eu creio na demonstração do carinho de Deus por nós, revelado no aperto de mão, no Deus te abençoe, no seja bem-vindo, na lembrancinha dos visitantes. Visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vovó Luísa, que está nos visitando hoje, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vovó do meu esposo, que eu adotei. Está ali. Diaconisa Maria Luísa. E eu creio realmente que o Espírito Santo de Deus, ele fala. E nessa noite, apesar da mensagem que de repente não seja o que você está esperando, eu desejo e oro para que o Espírito Santo continue falando. Eu só não quero atrapalhá-lo. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço desde já, abra sua Bíblia lá em Lucas 17. Vamos ler uma porção da palavra de Deus. Lucas 17, verso 11 ao 19. Pedir ao painel, por favor. Muito obrigada, painel. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar ali. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse aquele leproso: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quero convidar o Betânia ao louvor. Antes que a gente comece a falar, vamos louvar mais uma canção de adoração ao nome do nosso Deus. Pra cá, Tiago. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas
nas aflições, por saber que nunca estou só. Pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Obrigada, Betânia Louvor. Agora eu vou deixar eles se retirarem dali. Não sei se vocês sabem, mas eles ficam pelo menos 1 hora em pé. Glória a Deus, amém, irmãos? Glorifica aí, agradeça. Agradeça porque servindo ao Senhor com alegria. E o Espírito Santo vai animando nosso coração e nosso corpo também. Vem, Espírito, abençoa. O Senhor vai nos dando ânimo e vigor. Essa canção que a gente cantou foi uma canção que ano passado nós inserimos no louvor para que, ao final do ano de 2025, nós pudéssemos cantá-la ao longo do mês de dezembro, das campanhas, e que a gente pudesse se lembrar dos feitos de Deus, das ações de Deus, das bênçãos de Deus, na nossa vida pessoalmente, mas na vida de Betânia, da nossa comunidade. Eu não sei o que vem à cabeça, à sua cabeça, quando você pensa em bênção. Eu sei que essa palavra está frequentemente nos seus lábios. Bênção. Bênção é uma palavra que faz parte desse vocabulário cristão. Alguns não cristãos até têm usado bastante, mas até têm se nomeado como cristãos também, talvez não praticantes da mesma fé que nós, mas nós carregamos essa palavra. É do nosso linguajar, do nosso evangeliquez. Bênção. E bênção tem a ver com favores, com graça, com bens materiais ou espirituais. Presente, dádiva, está relacionado a isso. Ela faz parte, tem relação com o nosso dia a dia. Por exemplo, quando o Newton estava aqui, estava falando na oração dele, Tiago também, que Deus te abençoe. Profetiza na vida do teu irmão.
Deus te abençoe. Então eu uso a bênção de Deus para desejá-la às pessoas. Não somente isso. A gente canta aqui uma música que se chama Bênção. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Isso é a bênção sacerdotal ou araônica, lá do Antigo Testamento. Deus ensinou para Arão, para que Arão pudesse ensinar aos outros sacerdotes, e os sacerdotes iriam abençoar sempre o povo de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando a gente geralmente está se dirigindo para fora, depois que casou, vai lá, o casal está indo pelo meio da igreja, alguém vai gritar. Ele não está aqui agora, foi beber uma água, meu esposo. Silvio, Wanda, olha para cá. Meu sogro fez isso por mim, pastor da minha antiga igreja. Ele que realizou o meu casamento. Então ele foi lá, que Deus abençoe e guarde, e enviou a bênção sacerdotal para a gente. No final do culto, ou Amorim ou Romão vão direcionar a bênção apostólica. Lembra? Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo. Então a gente direciona a bênção de Deus para as pessoas dessa forma. Mas principalmente, nós pedimos a bênção. Sim ou não? Sim, muitas bênçãos. A gente faz uma seleção de versículos na nossa Bíblia. Se você for pegar a minha Bíblia aqui, essa Bíblia eu ganhei em 2003. Tenho um carinho por ela, que foi uma irmã muito querida da minha antiga igreja que me deu. Então, principalmente Salmos, está cheio de versículos sublinhados. Versículos importantes e impactantes para a minha vida. O Senhor é meu pastor? A bênção aí, ó. Aí, ó, promessa. Outro versículo. De bênção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu... Aí, olha a bênção aí. Olha só a graça de Deus sobre a sua vida. Quem aqui já teve aquela caixinha de promessas? Levanta, por favor, levanta para eu ver. Eu também já tive, irmãos. Também. Versículos selecionados maravilhosos. Não somente isso. Eu tinha um chaveiro que era de caixinha de promessa, Newton. E eu botei na minha mochila. E quando eu era adolescente, com esse chaveirinho que tinha lá, né? Você ia lá, retirava o versículo. Por exemplo, vai lá, vamos ver o que Deus vai me abençoar hoje. Sua palavra vai falar comigo. Tira lá um versículozinho, lia, tal. E eu era nova convertida, eu não entendia nada. Mas, promessa, aí, ó. Eu quero bênção para mim. Sabe o que era mais interessante? Eu não entendia nada e ainda explicava os outros. Porque sempre tem alguém que vai lá e usa, né? Deixa eu ver o que Deus quer falar para mim. Eu tinha uma colega, ela ia lá, né, nesse meu chaveirinho da caixinha de promessa, pegava lá um versículo, lia, não entendia nada, passava para mim. Wanda, o que quer dizer? Aí eu, na minha expertise, de nova convertida, ia lá e tentava, de alguma forma, passar algum conteúdo para ela. Bênção, eu quero bênção. E eu direcionava bênção de alguma forma para ela também. Mas, irmãos, na Bíblia tem um versículo, por favor, painel, coloca para a gente aí 1 Crônicas 4:10, que é o versículo que fala de uma pessoa maravilhosa que orou a Deus e recebeu. Se você não conhece, aí eu vou te dar mais uma chave da vitória. Aí, ó. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me, aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Melhor de tudo, leia, por favor. E Deus atendeu ao seu pedido. Está ali a chave do sucesso, quer aprender a orar e receber? Vai lá, ó. Poxa, painel, me rendeu aí. 1 Crônicas 4:10. Oração da vitória.
E aí tem aquelas coisas todas, né? Que as pessoas vão direcionando e falando do tipo assim, a oração de Jabes. Aprenda a orar a oração de Jabes para receber a bênção tão preciosa, tão especial que nós estamos esperando. Mas por que isso, né? Por que a gente pode desejar a bênção, pedir a bênção? Porque o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Amém, irmãos? Deus tem prazer em derramar a sua bênção sobre nós. Mas pasmem, esse nós não é exclusividade dos crentes, dos evangélicos. A Bíblia fala que ele faz nascer sol sobre justos e... Fala, irmão, em nome de Jeová. Justos e injustos. Participa aí, irmãos. Vem comigo, vem comigo. Participa aí. Esse Deus derrama bênçãos sobre justos e injustos. E pior, irmãos, quando a gente acha que está sobressaindo, vem o Senhor lá em Mateus 7, verso 11, e olha o que ele fala para a gente. Ajuda a gente, painel, por favor. Mateus 7, verso 11. Olha lá. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Recebe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha só que coisa maravilhosa. Promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. E nós, consequentemente, temos prazer em quê? Envia, Jesus. Vem, Jesus. Abençoa. Envia, eu quero ser abençoado. Nós somos viciados em vitória. Em promessas, Newton. Em bênçãos. É só vitória. Agora é só vitória. É só vitória. É só... Só eu que conheço, né, irmão? Só eu. Ninguém ouve essas coisas. Só eu que conheço. Nós somos tão viciados em bênçãos que a gente tem métodos para orar, para jejuar, para fazer campanhas, a fim de receber essas bênçãos que, afinal de contas, olha só, a Bíblia fala que Deus prometeu para nós. Nós fazemos votos para receber bênçãos. Eu fiz um voto para Deus. Cadê meu esposo? Não está aqui. Rapidinho. Eu fiz um voto para Deus uma vez. Eu nem crente era. Vou falar baixinho para ele não me ouvir. Eu não posso contar essa história quando ele estiver aqui, porque ele já ouviu várias vezes. Eu fiz um voto para Deus mais ou menos assim. Senhor, se o Flamengo for campeão... E não, ria, mas é real, tá? Se o Flamengo for campeão, eu vou na sua casa. E se eu gostar, eu continuo indo. Isso foi em 2001, tá, gente? Quem é bom aí de conta, sabe o que aconteceu em 2001? Outro dia eu conto com mais detalhes essa história. Então, para receber uma bênção, a gente é capaz disso, de fazer votos a Deus. Eu não acredito que Deus tenha problema com isso. Eu até acredito que alguns de nós, Deus até estimule de alguma forma. Eu participei, por exemplo, de campanhas que não era nem na minha igreja para que a minha mãe parasse de fumar. E aconteceu. Aconteceu por graça e misericórdia de Deus. O problema realmente é quando a gente faz disso uma maneira de viver. O que importa é a bênção e nada mais. E principalmente o maior problema de todos é quando a gente acha que é merecedor da bênção. A bênção deixa de ser uma generosidade de Deus para ser algo que eu acho que Deus é obrigado a fazer. Eu mereço, então Deus é obrigado a fazer. E para isso eu faço menção até da palavra de Deus. Num período da minha vida eu peguei o texto lá da viúva, Romão, da viúva com o juiz iníquo, e eu ficava perturbando Deus com esse versículo, com esse texto, a parábola do juiz, Amorim,
do juiz Inico e da viúva. E eu falo, Deus, a tua palavra diz que tem que vir aqui, ó, ficar perturbando o Senhor, porque aquela senhora lá também perturbou o juiz. E porque ela perturbou o juiz, foi lá e concedeu. Eu vim aqui, Senhor, pela 1000ª vez, não sei o que. Mas isso, olha só, a palavra, né? A Bíblia fala para a gente insistir, não é? Mas quando a gente começa a falar assim, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor vai dar bênção redobrada, dupla honra. Cadê a galera do louvor? Aí, Fabrício. Está na tua palavra, o Senhor vai dar dupla honra. Ou então, quando a gente começa a fazer menção da palavra de Deus, achando que por causa disso Deus vai nos abençoar, mas pegando assim coisas fora do contexto do tipo, você é cauda. Ou não, você é cauda não, desculpa aí. Você é cabeça, não cauda. Para receber uma bênção. Deus vai te abençoar porque você é cabeça e não é cauda. Alguém já ouviu isso em algum lugar aí? E esse problema, ele revela algumas coisas muito importantes para nós. Importantes. Primeira coisa, ele revela que na nossa relação com Deus, na verdade, Deus pouco importa agora. Eu gosto mais da bênção de Deus do que do Deus da bênção. Porque nessa relação onde eu acho que eu mereço a bênção e eu recorro a Deus para receber essa bênção, Deus para mim é um servo. Ele vai fazer tudo que eu quero. Deus talvez seja um gênio da lâmpada. Se eu fizer uma oração aqui, se eu cantar aqui, se eu for na campanha ali, Ele vai me atender. Deus não é mais Senhor. Eu não me submeto mais à sua vontade. Eu não vou até Ele e falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, porque o Senhor tem o melhor para mim. Não. Porque Deus é o meu servo. Deus é apenas o meu ídolo. E com o ídolo, a gente só recorre quando precisa de alguma coisa. Porque Ele vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai agir. Não é isso que a gente ouve por aí? Ele vai fazer pela sua vida, sem submeter à vontade dEle, que a Bíblia fala que é boa, perfeita e agradável. Esse é o primeiro problema. Eu gosto mais das bênçãos de Deus do que do Deus da bênção. Mas não somente isso. O segundo problema dessa relação de entender que a bênção é mérito na minha vida é que o meu coração, o meu interior já se demonstra corrompido. Eu mereço essa bênção. Afinal de contas, eu orei por coisas que hoje eu tenho. Só aconteceu porque eu orei. Se eu não orasse, Deus não me abençoaria. Deus precisa da minha oração para me abençoar. Causa e efeito, sabe? E quando eu recebo essa bênção, eu não fico satisfeito, não. Os outros têm que saber que eu recebi. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Que todos saibam. Avisa lá, vai lá e avisa que eu ainda estou de pé. Deus me abençoou. Os outros têm que saber que Deus me abençoou, que eu estou desfrutando aqui de algo sensacional da parte dEle. Então todo mundo tem que saber, porque eu mereci a bênção, eu fiz por merecer. Vem à igreja todo domingo, culto de manhã, culto à noite, quarta-feira. Vem aqui na consagração, venho aqui, participo lá dos ministérios, estou atuante aqui. Então eu mereci essa bênção. Arrogância, soberba, ingratidão, falta de humildade, já tomaram o nosso coração, meu irmão. Nosso coração já foi corrompido. Nossa relação com Deus não é uma relação de senhor e servo. É uma relação de consumo. Só vou até Deus porque de Deus vem a fonte da minha bênção. Lembra, eu estou falando da bênção como meritocracia, tá?
E o terceiro mal que a bênção às vezes pode trazer para a gente, pensando nela como mérito, é que nós estamos perdidos, apesar de prósperos, cheio de bens, vazios da presença de Deus, cheio de posses, vazio de contentamento, cheio de favores, vazios da graça. A bênção se tornou maldição. E Deus se tornou um diabo na nossa vida. Tristeza, né? Dói, né? Faz um panorama geral aí daquilo que está sendo pregado nas igrejas, daquilo que às vezes a gente quer cair na tentação de pregar também, e vê se não é isso. Igrejas lotadas, abarrotadas, em busca de gente para receber a sua bênção tão esperada, tão aguardada. Estamos perdidos. Quem poderá nos socorrer? Já diria lá o pessoal do Chapolin. Quem poderá nos ajudar? Será que é salvação para a gente? Você crê na salvação do Senhor? Em nome de Jesus. Eu também creio. E a nossa salvação, meu irmão, é a gratidão. Newton começou a orar aqui, eu já estava assim, Senhor, abençoa teu filho, não deixa ele falar a mensagem, não. A gratidão nos salva. Porque a gratidão é o reconhecimento de quem fez, do que fez e para que fez. A gratidão é a memória do coração. E essa frase não é minha, é de um filósofo grego. A gratidão é a memória do coração. A gratidão nos salva. A gratidão nos salva e nos salva em diferentes esferas. Mas para que ela nos salve, porque a gratidão é memória, eu volto lá atrás. Eu não posso esquecer. Nunca, Senhor, nos deixe esquecer. Primeira coisa, vamos voltar para o texto, né? Está lá no verso 11, no verso 12 do capítulo 17. É sobre Jesus que a gente está falando. É sobre um encontro que está sendo dado aqui. A gratidão, ela nos salva. E a gente ora para que Deus não nos deixe esquecer. Porque a gratidão, ela nos faz lembrar de quem nós somos, irmãos. Os leprosos, eles viram para Jesus e eles falam com Jesus de longe, porque eles sabem que são miseráveis, socialmente desgraçados, sem graça mesmo, sem a graça, excluídos. Não há nada de bom neles, e eles sabem disso. Se fosse lá em Apocalipse, se nós fôssemos lá, João ia dizer para a gente, o anjo vai falando às igrejas e diz que você é pobre, cego, miserável, nu. A gratidão nos faz enxergar quem nós somos. E eu não estou aqui para poder minimizar aquilo que você é, não para desfazer de você, não é isso. Mas é para que a gente lembre da nossa condição diante do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, nós somos pecadores. Nós somos miseráveis. Nós precisamos de salvação, de um Deus poderoso que venha a nosso favor. Nós precisamos que alguém nos salve, porque sozinho nada podemos fazer. E se Deus não vier na nossa direção, assim como foi na direção de Isaías, e Isaías vai lá e reconhece, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se a gente não reconhecer o nosso estado de perdição, meu irmão, minha irmã,
Você vai cair nessa soberba, nessa arrogância, nessa altivez aí. E você não vai se encontrar com Deus de graça e de misericórdia. Em nome de Jesus, reconheça a sua condição. Pode ser, e é verdade, o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus estava em Paulo, e Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim, miserável homem que eu sou. Esse cara aqui foi lá, pregou e teve revelações de Deus, entendeu que era um miserável sem a graça de Jesus. E nós somos também. Nós somos perdidos. Nós estamos perdidos se não for o Senhor. E aqueles homens reconhecem isso. E por isso gritam. A gratidão, recordar. A gratidão como memória do coração. Recordar. Nunca se esquecer. É o que ela nos faz fazer. E a primeira coisa é isso, é de quem nós somos. Nós somos leprosos, indignos. Não merecemos que o Senhor se aproxime de nós. Isaías grita: ai de mim. E nós precisamos também gritar. Reconhecer o nosso estado pecaminoso, perdido sem Deus. Ai de nós. Mas não somente isso. A gratidão como memória do coração, e nossa oração é: Senhor, nunca nos deixe esquecer. Primeiro, quem nós somos, e segundo, quem o Senhor é. Deus não é um juiz iníquo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Amém, irmãos? Porque senão, se Ele não for, todos nós não temos salvação. Esses leprosos, eles gritam de longe, eles gritam: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Sinta a nossa miséria. Olha para nós que estamos perdidos. A gente está aqui, a gente vai morrer nessa condição. Olha para nós. E eles sabem que Deus é santo, que Jesus é santo. Santo, santo Senhor. Mas eles sabem que ao erguermos as mãos, ao erguer as mãos e clamar, o Senhor vem, o Senhor ouve. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Messias esperado. A salvação chegou. Receba em nome de Jesus essa salvação perto de você. Esse Senhor te ama, é um Deus de amor, é um Deus de vida, é um Deus de graça. E está disponível, graça disponível, um Deus perto de nós. A salvação chegou, o reino chegou. Jesus está perto, Jesus está aqui. E Jesus vai na direção daqueles homens com a sua voz. Vai lá. Mostre-se aos sacerdotes. E aqueles caras, eles nem esperam. Tinha toda uma condição, o fato de ser leproso, a roupa, o estar distante, o cabelo, faixas pelo corpo. E em algum momento eles se veem, já não tem feridas. A salvação, a cura veio, meu irmão. A cura vem. Jesus está te ouvindo. Jesus não está com os ouvidos fechados, não está com os olhos tapados. Ele vai ao teu encontro. Deixa a gratidão fazer com que você reconheça quem você é e quem é o teu Deus. O teu Deus é Deus Emanuel. Deus conosco. Aleluia. Aleluia. E aqueles homens todos são curados. Mas apenas um volta. Porque para ele, mais importante do que ir até o sacerdote, porque isso era a regra, era a obediência à lei. Vai até o sacerdote, se mostra lá para ele, para que ele diga se você está curado ou não.
O cara se vê, ele se olha, ele é samaritano e dá a entender que os outros não eram. Ele se vê e ele entende, não, antes disso eu vou lá. Eu vou lá demonstrar a minha gratidão. Eu vou demonstrar a Ele o que Ele fez por mim. Eu vou lá dizer para Ele, eu vou me prostrar diante dEle, eu vou falar com Ele, Senhor, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu sou desgraçado, mas agora eu tenho a Tua graça, eu obtive a Sua graça, e eu estou aqui me prostrando aos Seus pés para demonstrar que o que o Senhor fez por mim, eu agora quero viver na Tua presença, meu irmão. E essa é a terceira coisa que a gente não pode esquecer. Senhor, nunca nos deixe esquecer de demonstrar a nossa gratidão. Como é que demonstra isso? Como é que fala? A gente gosta muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. E tinha uma música antiga que ela era mais ou menos assim: como agradecer a Jesus o que fez por mim. Vocês não são batistas não, gente? Que isso, olha só. Bênção sem medidas, vem provar seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. O refrão você sabe, vai lá. A Deus. Com seu sangue, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. A gente tem que voltar no passado para poder, viu aí? Recordando, né? Demonstração de gratidão. Tudo que eu sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Na demonstração de gratidão desse homem, Jesus faz um alerta muito importante para nós. Jesus vê a ingratidão daqueles que não souberam demonstrar gratidão. A gente acha que Deus não se importa com votos, com promessas, com aquelas coisas que a gente ora aqui e daqui a pouco esquece ali. Jesus se importa. Ele faz menção dos outros 9 que não retornaram para agradecer. E para esse que voltou, que se prostrou, além da bênção que ele esperava, ele concede ainda salvação. A bênção de Deus é sobre todos. Isso podia ser até um filme, né? A bênção sobre todos. O céu é para todos, a bênção é sobre todos. Mas a salvação é para aqueles que reconhecem e demonstram gratidão. Não deixa a sua bênção te deformar, não. A oração do Newton falava sobre isso também. Bênçãos que deformam o nosso ser e que nos afastam de Deus, quando na verdade deveriam nos aproximar dele. Eu sempre lembro do filme do Conde de Monte Cristo, de um episódio lá, de um momento em que os 2 homens estão lutando, e um ganha
E o que tinha que fazer era matar o outro. Ele não mata. O que foi perdoado chega para ele e diz assim: então agora eu vou viver para você. A minha vida vai ser sua. A palavra de Deus diz que ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, hoje só é dia 18 de janeiro. Talvez o seu ano de 2025 não tenha sido um dos melhores. E eu sei o que é isso. 2025 não foi um dos melhores anos da minha vida. Aliás, essa mensagem nasce exatamente disso. Eu paro diante de Deus e eu falo para Ele: ai, Senhor, essas áreas da minha vida que não foram para frente. E Deus fala ao meu coração sobre isso. Sobre aquilo que Ele já fez. Por que você não visita, minha filha, aquilo que eu já fiz por você? Por que você não se lembra de quem você é? Por que você não se lembra de quem eu sou? Por que você não demonstra gratidão por aquilo que você já recebeu? Como é que a gente responde a uma coisa como essa? A gente prega. Porque se Deus falou comigo, então fala com teu povo aí também, Deus. Não vai ficar só em mim esse negócio, não. Então abençoa esse povo reunido aí. Meus irmãos, em nome de Jesus, nunca se esqueçam. Nunca se permita esquecer de quem você é, de quem o Senhor é, daquilo que Ele fez. E de demonstrar a sua gratidão pelo que Ele fez por você. Não seja deformado. Não seja retirado da presença de Deus por causa de bênçãos que você pede hoje, que daqui a pouco vão perder o valor. E talvez você esteja aqui me olhando, eu vou pedir ao Betânia Louvor, pode subir, por favor. Talvez você esteja me olhando e pensando assim: mas Wanda, eu estou orando há tanto tempo para receber uma bênção tão esperada, tão aguardada. E eu sei como é isso também. Eu sei. Eu não sei se Deus vai fazer aquilo que você está esperando. Agora que eu sei que Ele está te ouvindo, eu não tenho dúvidas. E existe um conselho bíblico para nós que estamos aguardando a bênção, para nós que estamos já desfrutando da bênção. Ajuda a gente, painel, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Olha só o que a Bíblia diz para a gente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Agradeça, recorde, rememore aquilo que o Senhor fez, mesmo que ainda não seja aquilo que você está esperando, aguardando ansiosamente. Vai lá atrás e lembra daquilo que o Senhor fez. Quando a bênção do Senhor vier sobre a sua vida, em nome de Jesus, agradeça. E se constranja. Lembra, a gente não merece. É graça, é bondade, é misericórdia. É porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não tem a ver com aquilo que você faz. É porque o nosso Deus é bom. E aí, vou te ensinar algo que eu aprendi para não sofrer tanto. Eu aprendi que nós precisamos construir marcos, altares, quando a gente recebe uma bênção especial de Deus. Se você voltar lá atrás, você vai ver que os grandes homens e mulheres de Deus, quando eram visitados por uma bênção especial de Deus, eles levantavam altares para que aquele lugar onde Deus os visitou fosse uma memória da ação de Deus, para dizer para eles o seguinte:
Eu fui fiel naquele momento, não se esqueça. E eu continuo sendo o mesmo. Então, se eu fiz lá atrás, eu ainda posso fazer no seu futuro. Volta lá, olha para esse marco, olha para essas pedras levantadas, esses altares. E veja o quanto que você foi abençoado naquilo. Lembra da sua alegria, da sua emoção por ter recebido aquela bênção. E agradeça. E lembre-se que esse Deus continua sendo misericordioso e bom. Se você não tiver isso, eu assumi para mim esse ano voltar ao diário, agenda. Então eu estou começando a escrever alguma coisa marcante do meu dia. Por exemplo, vou lá, hoje vou escrever, preguei lá em Betânia. Eu fui abençoada, Senhor. Se meus irmãos foram, não sei. Mas eu vou escrever. Porque quando eu estiver lá no culto da vitória, eu vou olhar para o que eu escrevi e vou falar assim, Senhor, Tu me abençoaste em 2026. E eu não posso reclamar. Eu vou Te louvar pelas bênçãos que o Senhor me deu. Eu vou Te agradecer. E eu vou me prostrar diante de Ti. E nenhuma bênção é maior do que a certeza da Sua presença comigo em todos os momentos. Se coloque em pé em nome de Jesus. Meu irmão, você precisa se encontrar com Jesus. Sei que você está vindo aqui esperando receber muitas bênçãos, muitas graças, muitos favores, muitos bens. Mas isso não vai suprir a sua necessidade espiritual não, tá? Você pode se alegrar com aquilo que Deus pode derramar sobre a sua vida, sim. Mas isso não vai te dar o contentamento que você precisa. Procura o Romão ao final do culto, eu não vou fazer apelo. Procura o Amorim, procura o Tiago, pode me procurar também. Procura o Newton. Mas deixa o Senhor Jesus te salvar também, tá? Ele está te curando, mas um dia você vai morrer. E a gente não pode deixar de pregar sobre a salvação de Jesus, sobre vida eterna com Deus. E você precisa se decidir. Cuidado, meu irmão, cuidado em nome de Jesus. Não quero te apavorar não, mas deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Toma essa decisão. Abra a mão disso que te segura. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em você. Feche seus olhos. Ah, Senhor, nunca nos deixe esquecer das Tuas bênçãos, da Sua graça, da Sua misericórdia, da Sua visitação. Quem sabe se hoje, Senhor, não é um dia especial na vida de um irmão ou de uma irmã. Eu quero Te louvar, porque lá atrás o Senhor me encontrou. O meu altar está construído, Senhor. E todas as vezes que eu sinto que não estou sendo abençoada, eu lembro da graça de Jesus, da salvação, da vida com Deus e desse privilégio maravilhoso de conhecer-te e prosseguir em te conhecer. Então, em nome de Jesus, eu oro para que meus irmãos aqui também se lembrem disso. Para que aquilo que eles estão suplicando, pedindo ao Senhor, não seja maior do que aquilo que já foi conquistado. Obrigada pelas Suas bênçãos sobre nós, Senhor. Que o nosso coração sempre esteja em Ti. Que as bênçãos não nos roubem da Tua presença. Mas contempla, Senhor, em nome de Jesus, esse filho, essa filha que está orando por emprego. Abençoa, Senhor, dignifica esse homem e essa mulher. Abençoa esse filho, essa filha que está colocando no seu altar essa faculdade, essa escola, que tem mirado, Senhor, em algum lugar específico. E que nesse ano vai ter sim que se dedicar, se esforçar. Senhor, ajude-os. Fortaleça o coração desses filhos, Pai. E dá a vitória para a glória do Teu nome.
Mas que isso não os afaste também de Ti, Senhor. Que a faculdade não seja um lugar de afastamento de Ti, mas que seja um altar, Deus, para que a gente volte e lembre que foi o Senhor que concedeu. Abençoa, Senhor, esse filho, essa filha que está adoentado e que precisa de uma graça de cura, de milagre. Espírito Santo, liberta esse e essa que ninguém mais dá nada. Que tem gente que fala que só a morte vai dar jeito. Nós cremos em Ti, Senhor. E porque nós cremos, nós confiamos que o Senhor pode libertar. Visita, Espírito Santo. E aquilo que eu não sou capaz de fazer, Senhor, de falar, aquilo que está incomodando meu irmão, minha irmã, faz esse milagre, Senhor, concede essa graça. Porque o Senhor vê, porque o Senhor ouve, porque o Senhor tem prazer em abençoar. E nós nunca podemos nos esquecer de Ti, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de testemunho, de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Adora Jesus.